You're talking about Michael Jackson here. It was absolutely huge. This isn't a man who should have died. This was a patient to me that it seemed that he had not just passed away, that some time had gone by before we were notified. I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a vida e morte de Michael Jackson. Finalmente esse vídeo chegou, a gente prometeu muito pra vocês. E como que esse acontecimento em 2009, que foi a trágica morte do Michael Jackson, nos leva a linkar essas coisas a grandes magnatas da indústria. Muitas pessoas perguntam se o Diddy tá envolvido, muitas pessoas perguntam se o Tommy Mottola tá envolvido. E eu acho que apesar de ter muitas teorias da conspiração em volta dessa morte, eu acho que nesse vídeo a gente vai conseguir explicar algumas dessas coisas e dúvidas das pessoas. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a chegar na marca de 500 mil inscritos aqui no YouTube. E mande esse vídeo já pra 5 pessoas que a gente sabe que você conhece, que quer muito saber sobre a morte do Michael Jackson. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, gente, pra gente ter esse contato mais próximo. Natália, adoro vocês, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho no tempo para tentar entender um pouco da infância do Michael Jackson, para depois a gente passar para o lado da carreira dele, porque a infância dele foi algo que moldou muito de quem ele se tornou enquanto adulto. Ele nasceu em 1958 de uma família de muitos músicos, né, gente? Todo mundo ali tinha muito talento para a música. Ele era uma das crianças prodígios da família e o seu pai, Joe Jackson, não era um cara lá tão maneiro assim. Ele é um cara que já olhou pros filhos, principalmente pro Michael, e falou: isso aqui, essas crianças aqui podem me dar muito dinheiro. Essas crianças aqui são talentosas, eu quero lançar elas de alguma forma. Tanto que todo mundo sabe que o Michael Jackson debutou, ele estreou pela primeira vez com o grupo Jackson 5, ele e os seus irmãos. E a infância dele, gente, foi roubada dele naquela época, porque ele já entrou pro mundo da música muito jovem e o pai dele fazia ele e os seus irmãos ensaiarem constantemente, todos os dias, horas e horas por dia. Eles não eram permitidos brincar com outras crianças do seu bairro. Então eles tinham essa jornada de ensaios e trabalho muito extensa e o Joe ainda era extremamente abusivo com eles. O Michael já deu diversas entrevistas pra falar como o pai dele batia neles quando eles eram crianças e errava alguma coisa ali nos ensaios. He practiced us with a belt in his hand, and if you miss a step, expect to be You just said that you would practice the dance steps and your father would be holding a belt in his hand. Is that what you just said? Yes. And he would tear you up if you missed. How often would he beat you? Too much. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God. Então vocês já conseguem ver que desde criança ele já tinha um pai que tava ali numa rédea curta com ele e isso já foi afetando a saúde mental dele desde criança. Ele sempre teve a saúde mental abalada e quando ele se emancipou dessa coisa do Jackson 5, começou sua carreira solo ali no início dos anos 80, ele instantaneamente se tornou um grande sucesso. Ele era o jovem mais cobiçado da música e ele, muito merecidamente, ganhou o apelido de rei do pop, porque ninguém fazia como Michael Jackson. Ele não era só revolucionário na sua forma de cantar e na sua forma de dançar, ele era revolucionário no audiovisual, nas suas roupas, e até hoje o Michael Jackson, depois de sua morte, há 15 anos atrás, ele ainda continua sendo o artista mais influente da música. A gente vê até hoje pessoas fazendo a vocalização que o Michael começou há 50 anos atrás, a gente vê as pessoas dançando como o Michael dançava há 40 anos atrás, e as roupas do Michael, a pegadinha no peru, o moonwalking. Ele, sem sombra de dúvidas, foi o artista mais relevante que a gente teve no pop, na história moderna, mas ainda assim a vida dele foi sempre composta de muitas controvérsias, né? Ele teve um episódio muito triste na vida dele, que foi o vitiligo. É isso que acontece com o vitiligo, a gente vai perdendo a pigmentação da nossa pele, a nossa melanina. Então até pessoas brancas, de pele branca naturalmente, a gente consegue ver uma parte mais desbotada e isso se torna ainda mais visível em pessoas que têm pele mais escura, retinta, e que era o caso do Michael, já que ele era um homem negro. Então ele já tinha toda essa coisa no imaginário das pessoas, o que o Michael Jackson fez pra ser branco. Ele sempre foi perseguido por muitos rumores, assim. Enquanto ele foi ficando mais famoso, gente, quanto mais o nome dele era conhecido, quanto mais a carreira dele deslanchava, a vida dele foi rodeada
lotada de controvérsias. E eu acho que uma das primeiras que existiu foi exatamente isso, o fato de que cada vez que passava parecia que a pele do Michael estava mais branca, o nariz dele estava mais fino, o cabelo dele já não era mais afro, então a galera ficava assim, gente, muitos rumores que rolavam em volta dele era que, meu Deus, o Michael Jackson quer ser branco. bom, muitas coisas eram ditas naquela época, nenhuma delas era verdade. Primeiramente que o Michael tinha vitiligo, então a pele dele foi se tornando mais branca por conta dessa doença, e a autópsia dele, quando ele morreu em 2009, comprovou que de fato ele tinha essa doença. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. Is your skin lighter because you don't like being black? Okay, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. I want to get this straight. You are not taking anything to change the color of your skin. Oh God, no. You did not purposely. We're trying to control it, and using makeup evens it out because it makes blotches on the skin, and I have to even out my skin. E outros eventos aconteceram pro cabelo e o nariz dele mudarem. O Michael acabou passando por alguns acidentes ao longo da sua carreira e isso acabou mudando um pouco da aparência dele. Primeiramente, em 79, ele sofreu um acidente enquanto ele estava dançando, ele estava ensaiando, e o nariz dele acabou quebrando, ele teve que passar por algumas cirurgias. E como desde criança, gente, ele já ouvia várias vezes da sua família que o nariz dele era feio e não sei o que. Ele já ouvia muitas coisas desde quando ele era criança. A gente sabe que coisas que a gente escuta quando a gente é criança nos marcam pro resto da vida. Ele aproveitou ali essa cirurgia para também fazer sua primeira rinoplastia, para deixar o nariz talvez de um jeito que ele quisesse mais. Did your father and your brothers tease you about your appearance as an adolescent? My father did, and some cousins did. What did your father say? He used to tease me real bad about it. It's cruel, isn't it? Yeah, it used to hurt me. I don't think he realized how much he was hurting me. Is it true that your father used to say you had a fat nose? Yeah. What did he say? What did he actually say? God, your nose is big. You didn't get it from me. What does that do to someone who's going through adolescence? You wanna die. Não se sabe ao certo quantas cirurgias o Michael fez depois disso, mas ele fez algumas depois pra corrigir erros antigos, até pra chegar num lugar onde ele queria, esteticamente falando. Mas enfim, a primeira cirurgia que ele fez foi por causa de um acidente. Da mesma forma, ele acabou perdendo parte do seu cabelo em um acidente em um comercial da Pepsi, quando o cabelo dele acabou pegando fogo. Foram, sim, queimaduras horrorosas, ele foi levado ao hospital, ele chegou a correr ali, tipo assim, riscos reais por causa de todo esse acontecimento. O que eu acho interessante é que, tipo, nunca nem ressarciram ele. Não. Bizarro, né, gente? Ele teve que, tipo assim, tatuar parte do cabelo pra poder tornar um pouco mais esteticamente agradável e usava perucas, porque esse acidente acabou causando uma calvície frontal bem grave nele. Isso também foi comprovado com a sua autópsia. Então assim, muitas das coisas que as pessoas falavam com tanta certeza sobre o Michael Jackson, na verdade não eram coisas que eles poderiam comprovar e também não eram verdade, né? Então depois que ele acabou falecendo, a gente chegou na raiz de tantas questões. E uma das grandes questões da vida de qualquer artista, eu acho, que é a sua afetividade, vida pessoal e sexualidade. E essas questões também rondavam a vida do Michael. Ele era uma pessoa que ele tinha uma voz mais fina, ele era uma pessoa que era lida como mais doce, ele era um menino mais tímido, pelo menos enquanto ele estava crescendo. Então muitas pessoas se perguntavam do que ele gostava, o que ele era. E ele, obviamente, pelo menos publicamente, sempre só assumiu relacionamentos com mulheres. Ele foi casado, teve namoradas, ele tem 3 filhos e a gente até hoje só sabe das coisas que ele vivia no on com mulheres, mas por causa de toda a especulação que sempre rondou a sua sexualidade, afetividade e vida amorosa, algumas acusações bem graves também foram postas contra ele durante a sua carreira. Ele era um cara, gente, que ele gostava muito da ideia de ser criança. Então ele tinha o Neverland, que era tipo um parque de diversão na casa dele. Ele andava muito próximo de crianças. Ele gostava de estar com crianças. Ele dizia que ele se sentia mais confortável ao redor delas. E uma das amizades mais públicas dele, todo mundo consegue se lembrar, foi com o Macaulay Culkin, o menino de Esqueceram de Mim. A gente tem vídeo falando sobre ele aqui no canal também, se vocês quiserem ver. Então ele era um cara que andava muito rodeado de crianças. E aí em 93 foi a primeira vez que uma acusação mais grave de menores encontraria o nome do Michael. A acusação veio de um menino de 13 anos chamado Jordan Chandler, e seu pai, Evan Chandler, também estava ali para, né, porque o menino era uma criança, então seu pai estava ali para estar ao lado dele nesse processo. E o que foi alegado é que várias vezes o Michael já teria tocado inapropriadamente o corpo dessa criança, as várias vezes que ele havia ido para a casa do Michael. Muitas pessoas perguntavam também por que o Michael se rodeava de crianças, mas ele também tinha muitos trabalhos voluntários, ONGs, e ele também sempre promovia encontros com essas pessoas que eram fãs dele, familiares, para passarem o dia
com ele, passarem fim de semana com ele, na sua casa, que também era um parque de diversões. Só pra quem tá chegando agora não entende, por que ele ficava rodeado de criança, que ele era um adulto? Muito por isso também, ele tinha trabalhos voluntários, ONGs, e ele gostava de fazer isso, o branding dele. Ele tava sempre perto de crianças, ele fazia comerciais com crianças, ele dançava com crianças em palcos, ele falava pelo menos abertamente, eu fui roubado da minha inocência, então estar perto das crianças me traz uma cura da minha criança interior. Entendeu? Era basicamente isso. Só que com essa proximidade com crianças acabaram surgindo essas alegações. Exato. E em 93, obviamente, a imagem do Michael foi muito afetada com esse escândalo e investigações começaram a ser feitas. Inclusive, uma coisa que foi crucial que aconteceu naquela época foi o vazamento de um áudio de uma conversa do pai do menino que estava acusando o Michael, dizendo que ele iria humilhar o Michael, que ele iria fazer o Michael perder tudo. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen to him. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. There will be the story. A partir de 93 que essas acusações começaram, e foi bem numa época que o Michael Jackson estava em turnê mundial, e toda a forma como ele lidou com isso, que foi tentando se proteger publicamente, porque ele já tinha uma vida de muita assédio moral, escrutínio da mídia. I suppose the problem for many people is what happened in 1993, or what didn't happen. What didn't happen. What was that like when you first heard the allegations that were being made against you? It was shocking, and I'm not allowed to talk about this by way of law. So, but how did you feel about what was being said? I'm not asking you to talk about what was said. I was shocked because God knows in my heart how much I adore children. As poucas vezes que ele sentou para fazer algumas entrevistas com a Oprah, por exemplo, alguns outros veículos para falar sobre isso, ele também chegou a dizer alguns momentos muito perversos que ele passou até na mão da força policial, sabe? Tipo, a brutalidade da polícia com ele, a forma como eles conduziram a investigação, mesmo se ele fosse uma pessoa culpada, tudo que fizeram com ele ali na hora de prendê-lo e investigá-lo e bucarem ele, ficharem ele, não é o procedural que você faz com algozes e réus de casos como o do Michael. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, but if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be it. Ele conta num relato aí como é que foi, e é muito triste, porque ele era realmente tratado como um animal de zoológico, né? Exato, o órgão genital dele, gente, foi fotografado e exposto para todo mundo num tribunal para poder analisar se a descrição que o menino deu batia de fato com o que era na vida real. Isso não é procedural, não tinha necessidade legal disso estar acontecendo. O que a gente sabe é que as pessoas fizeram isso porque ele era o Michael Jackson, entendeu? Exato, depois eles tentaram até reaver, a equipe do Michael reaver essas fotos, mas nunca voltou pra ele. Tipo, essas fotos nunca mais voltaram à posse do Michael. Tipo, ele faleceu sabendo que tinha, tipo assim, imagem da genitália dele disponível pra qualquer pessoa que pagasse bem, sabe? Porque, tipo, essas coisas nunca estão seguras de verdade, porque pessoas famosas desse nível não são vistas como pessoas, né? Em 2003, teve uma outra acusação que o Michael foi envolvido. Ele entrou em um outro processo que dessa vez acabou o inocentando também por falta de provas. Years ago, I allowed a family to visit and spend some time at Neverland. Neverland is my home. I allowed this family into my home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I never intend to place myself in so vulnerable a position ever again. I love my community, and I have great faith in our justice system. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told.
Thank you. Então ele foi inocentado basicamente de todos os processos que ele enfrentou enquanto ele estava vivo. E uma das coisas que trouxe muita polêmica até para a carreira da Oprah foi o fato que a maioria dessas acusações contra o Michael Jackson foram arquivadas ou ele foi inocentado por falta de provas. E bem na época que estava todo mundo discutindo o escândalo absurdo da ilha Epstein, do Jeffrey Epstein, ela financiou um documentário chamado Finding Neverland que continha depoimentos das supostas vítimas do Michael Jackson dos anos 90 e início dos anos 2000 contando suas histórias enquanto adultos. Assim, o timing da escolha de financiar esse documentário, sendo que ele era até uma das pessoas que o Michael abria a casa pra cuidar, pra entrevistar, sendo que ele era uma pessoa tão privada, tão guardada, e ela usar de tudo que ela sabia por ser uma pessoa pública e ter acesso mais fácil a esses famosos pra financiar. Logo nessa época que o Me Too Movement e os crimes do Epstein estavam sendo amplamente discutidos, foi uma coisa que trouxe muita infâmia pra carreira dela, porque a galera ficou tipo assim, que timing é esse, Oprah? Exatamente, ainda mais que o Michael já estava morto há 10 anos e não tinha nem como, tipo, abrir um outro processo pra ele se defender de novo de alguma forma. Sem contar que essas pessoas já haviam movido processos civis contra ele e ele tinha sido inocentado. Então por que ela não usou todos esses recursos e dinheiro que ela tem pra financiar uma coisa sobre o Harvey Weinstein, por exemplo, que tá viva, alive and well. Exatamente. Tá vivo e bem. Ou sobre o próprio Jeffrey Epstein, que estava acontecendo tudo que estava acontecendo com ele naquela época. Então, assim, foi algo que causou muita controvérsia. Outra coisa que aconteceu também, que era muito controverso nessa época com o nome do Michael, era a briga pública dele com a Sony Music e o Tommy Mottola, o CEO da Sony. Bom, a gente já fez um vídeo sobre o Tommy Mottola e o relacionamento dele com a Mariah Carey. Se vocês quiserem entender um pouco mais, a Mariah Carey era muito amiga do Michael, então algumas das ressalvas que o Michael tinha com o Tommy Mottola era exatamente pela forma como ele sabia que o Tommy tratava a Mariah. Ele já chegou a falar sobre isso algumas vezes. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so bad I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Mas o buraco é um pouco mais embaixo quando se trata da briga dele pública com a Sony. A briga dele começou muito antes, lá nos anos 80 e 90, quando ele começava a perceber que o trabalho dele estava sendo muito controlado pelo Tommy Mottola, que ele queria fazer críticas sociais. E a gente sabe que o Michael sempre fez músicas com críticas sociais, tipo They Don't Care About Us, tipo Scream. E o Tommy Mottola queria que ele fosse para uma vertente mais pop comercial, sem tocar tanto nesses assuntos sociais. Para de falar sobre desigualdade social, sobre a brutalidade da polícia contra negros. Para de falar sobre isso, Michael. A gente quer você dançando e gritando. E aí, ao longo dos anos, o Michael ele teve uma visão muito interessante ali também de business, de negócios, que ele adquiriu parte da ATV Publishing, que tinham os direitos de vários artistas, inclusive dos Beatles. Então ele tinha ali esse direito e ele vendeu metade disso pra Sony Music. Então houve basicamente uma fusão da Sony Music com a ATV Publishing, e o Tommy Mottola queria constantemente que o Michael vendesse o resto, né, vendesse a sua parte pra ele, pra a Sony Music ficar com todo o direito, e o Michael não queria de jeito nenhum. Isso foi uma das brigas da música mais públicas que a gente teve, até porque eu acho que o Paul McCartney rompeu com o Michael Jackson por causa disso, porque ele não gostou que o Michael Jackson comprou o catálogo dos Beatles. Mas aquela coisa, gente, o catálogo dos Beatles estava disponível para ser comprado, por que o Paul McCartney não comprou na época, né? Exato. Aí ficou essa coisa de querer culpar o Michael, dos dois romperam a relação, porque todo mundo sabe que o Michael era muito amigo do Paul McCartney, eles já fizeram várias músicas juntos. Enfim, teve todo esse escândalo, aí ele acabou vendendo, porque eu acho que eu não sei se essas fusões beneficiam o artista de alguma forma, mas a gente sabe que o Michael Jackson, uma das coisas que marca a carreira dele, é que eu acho que ele sempre foi muito mal aconselhado, ele se cercava de pessoas na sua staff. Eu acho que se ele pudesse voltar à vida, eu acho que ele falaria que isso era um dos grandes arrependimentos da vida dele. As pessoas que gerenciavam a carreira dele, que eram os conselheiros financeiros de negócios dele, não tinham os melhores interesses do Michael na mente, assim. Eles eram pessoas abutres, sanguessuga, porque a primeira coisa que eles não deveriam ter feito foi deixar dessa fusão com a Sony Music, que já tinha usado tanto dos masters do Michael, tolhido tanta arte dele, acontecer. Exatamente, para início de conversa. E o estopim disso foi quando o Michael lançou em 2001 o álbum Invincible, que ele sentiu muita diferença na forma como a Sony
Sony promoveu esse álbum. Não tinha dinheiro suficiente pra ele, não tinha promoção suficiente pra ele promoveu por apenas alguns meses e a Sony já cortou todas as verbas pra ele. Então ali ele resolveu tornar ainda mais pública a sua indignação contra a Sony, principalmente o Tommy Mottola, que ele já falou diversas vezes que é um dos homens mais racistas que ele já conheceu e que ele é um demônio. Só pra você ter uma ideia, ele falou publicamente algumas vezes em conferências de imprensa que o Tommy Mottola é a pior pessoa que ele já conheceu, que ele é racista, que ele é controlador, que ele é malvado e que ele é perverso. E isso vindo de um homem que já falou abertamente que o primeiro abuso que ele passou na vida foi com o pai. E que o pai era uma pessoa bem ruim. Então, assim, o Tommy Mottola conseguir ser pior que todas essas pessoas? Diz muito, né? Diz muito, entendeu? Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. E nisso a gente começa a caminhar para os últimos anos da vida do Michael, onde ele estava também muito pelo boicote da Sony, coisas do tipo, enfrentando uma crise financeira até bem grave. Ele procurou aconselhamento em pessoas da área de finanças nos Estados Unidos para tentar mudar, e a forma que eles encontraram também para tentar remediar foi uma última grande turnê, que o Michael não queria fazer para início de conversa. Ele não estava se sentindo bem fisicamente, ele não estava se sentindo bem espiritualmente, nem mentalmente para embarcar numa turnê. E o Michael Jackson, a gente sabe do legado dele, ele era uma pessoa que deixava tudo no palco. Ele não queria subir pra deixar metade de si, ele queria subir pra dar tudo, e ele não tava nesse espírito naquele momento. Exato. Tanto que quando ele decidiu de fato fazer essa turnê, então ele falou, eu vou dar tudo de mim aqui. Então ele dava tudo de si nos ensaios. A turnê foi dirigida pelo Kenny Ortega, que dirigiu High School Musical. Tanto que eles deram o nome da turnê de This Is It, que tipo assim, é isso, entendeu? Esse é o fim, vai ser a última turnê que o Michael irá fazer. Ele até fez uma conferência pra explicar um pouco sobre a turnê na época, falando tipo, o nome e tudo mais. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it really means this is it. This is the final curtain call. Era algo assim que os fãs estavam muito sedentos pra ver que ia ser a última turnê do Michael. Ele já não fazia turnê de um tempo, então tava todos os fãs assim muito animados. Os ingressos animados. concorridíssimos. Concorridíssimo, era tipo 50 shows só. This is it. E foi naquela época, quando ele tava se preparando pra essa turnê, que ele veio a falecer. E até hoje, as circunstâncias em volta da morte do Michael geram muitas dúvidas. O primeiro relatório da polícia é: tem um homem aqui passando mal, aparentemente ele está entrando em insuficiência cardíaca, venha socorrê-lo. Quando chegaram lá, os animadores, as pessoas do SAMU americano, eles descobriram que se tratava do Michael Jackson. Assim que eles entraram lá, algumas pessoas que analisaram o que estava acontecendo naquele quarto perceberam que não se tratava só de uma pessoa que estava entrando ali em parada cardíaca, e sim de uma pessoa que estava sendo negligenciada, e aquilo lá não se tratava apenas de uma pessoa passando mal e falecendo, e sim de uma cena de crime. Sim. O que aconteceu que eles foram descobrir, gente, é que o Michael estava há meses já recebendo doses diárias de Propofol pelo seu médico, o Dr. Conrad Murray, que foi contratado por ele e sua equipe para poder administrar esses remédios para fazer o Michael dormir, que ele tinha muita dificuldade de dormir. Ele era um médico domiciliar, ele foi contratado pelo Michael para poder aplicar o Propofol nele. E o Propofol, gente, é usado para, assim, cirurgias e basicamente como anestesia quase às vezes. Então é um remédio muito forte, e mesmo que uma pessoa esteja te pedindo para aplicar em você, tem que ser feito com muita cautela e muito cuidado, algo que esse médico não teve. É muito interessante porque a primeira vez que o Michael Jackson entrou em contato com o Propofol foi numa cirurgia de dente, foi numa anestesia, porque é muito comum, aqui no Brasil não é tão comum a gente, tipo assim, ser anestesiado de tudo pra fazer coisas no dente, a gente geralmente só toma anestesia local. Lá eles aplicam, tipo assim, laughing gas, né, aquele gás do riso, e remédios pra dormir. É mais comum essas práticas nos Estados Unidos, é o que tá acontecendo com o Kanye West de agora, tá todo mundo dizendo que ele tá viciado em produtos e substâncias anestésicas que ele recebeu em cadeiras de dentista, e foi o que aconteceu com o Michael. Como ele era uma pessoa muito perturbada, que ele tinha muitos problemas mentais e problemas de sono, quando ele entrou em contato com o Propofol, ele se sentiu muito calmo, ele falou, gente, eu dormi muito rápido com essa substância, eu quero isso. Como ele é um homem poderoso, acesso a isso não seria um problema pra ele. O problema é a falta de ética de um médico de ficar administrando essa droga pra ele dia sim, dia também, sendo que isso não é o regulamento, sendo que isso não é o usual. Você não simplesmente administra Propofol toda noite pra uma pessoa que tá com insônia, sendo que existem coisas muito mais tranquilas, como, sei lá, a melatonina, gente. E os policiais começaram a achar
muito esquisito toda a situação ali do Michael. Eles analisavam a cena ali, o quarto onde ele havia falecido. O médico não havia falado pra eles que ele havia aplicado Propofol pra ele. Isso não foi algo que ele disse de primeiro. Isso que é muito louco. Tipo, quando eles chegaram, algumas coisas foram mexidas, só que eles esqueceram de olhar uma coisinha que ficou ali perto da cômoda do lado da cama do Michael Jackson, que era um frasco vazio de Propofol. Ou seja, eles descobriram que o Michael estava recebendo Propofol não pela boca do médico, mas sim encontrando ali meio que quase que deixado ali. Eles foram reparar, gente, que o quarto ele tava bem mexido, tipo assim, gavetas mexidas, que tinham coisas guardadas em armários, ou malas em armários que estavam vazias. Alguma coisa, pra essas pessoas que são investigadoras, eles têm um sexto sentido de analisar mesmo, perícia, né? Exato. E alguma coisa tava gritando que havia sido mudada de lugar, e o que eles, obviamente, tiveram certeza que eles tinham que buscar mais a fundo era isso, que tipo, quando eles pegaram com a equipe médica do Dr. Murray e das pessoas que estavam cuidando do Michael na hora, né? E quando eles pediram para essas pessoas que estavam no local listarem tudo que o Michael tinha consumido nas últimas 24 horas, o que tinha acontecido, o Propofol não estava na lista dessas coisas mencionadas. Sendo que assim, gente, Propofol não é um copo com água e bicarbonato, sabe? Não, é algo sério, é quase com anestesia, né? Então, assim, você não deixa de comentar que essa pessoa estava fazendo uso diário de uma droga tão pesada. E outra coisa que eles perceberam também, gente, é que eles foram olhar a hora da morte do Michael, que tem como saber, e a hora que a ambulância foi chamada. E assim, tem uma discrepância grande ali. Onde estava o doutor? Onde estava o Murray? O que ele estava fazendo? E as pessoas perceberam, tipo assim, olhando mensagens e tal no celular dele, que ele estava trocando mensagens, que ele estava fazendo outras coisas, que ele saiu do quarto. E muito interessantemente, ele tinha que ficar, quando você aplica o Propofol na pessoa, o médico tem que ficar ali de olho pra ver o que vai acontecer. Porque ele poderia ter visto que o Michael parou de respirar logo que aconteceu e poderia ter salvado a vida dele. Esse nível de substância aplicada numa pessoa precisa de observação, gente. Você precisa estar ali observando, tanto que existem vários procedimentos médicos onde você vai ter que receber um tipo de medicamento que você vai ter que ficar em observação, dormir lá no hospital. Isso é muito grave, entendeu? Quando o Michael chegou no hospital, o Dr. Murray, ele saiu de lá, ele fugiu da cena antes da polícia chegar. Vocês têm noção do que é isso? O médico domiciliar que estava cuidando do Michael há meses e meses e meses, administrando drogas pesadíssimas pra ele dormir, sendo que isso não é feito levianamente. Você precisa realmente de muitos laudos para você chegar à conclusão de que a pessoa precisa daquilo. Saiu sem dar o seu depoimento antes mesmo da polícia chegar no local. When I arrived at the hospital, Dr. Murray was gone. So he was no longer there at the scene. The one person that was in a room with them at the time that everything happened is no longer at the hospital. There were several attempts right away to get a hold of Dr. Murray. That were negative, that they were going to voicemail. Você não ia estar, tipo assim, querendo saber o que aconteceu, falar com a polícia, entender se você estivesse preocupado com aquela pessoa? Pelo visto, o doutor não estava preocupado, não. E foi com todas essas evidências que a polícia viu um caso. A justiça americana viu um caso ali e eles indiciaram o Dr. Murray por homicídio culposo. A gente tem que só lembrar que a diferença de homicídio culposo para homicídio doloso é que culposo, apesar de haver culpa, não teve intenção de matar, enquanto dolo tem requinte de crueldade, planejamento e coisas do tipo. Enfim, tem agravantes. Homicídio culposo nos Estados Unidos, existem várias nomenclaturas pra gente classificar os homicídios. Isso se chama involuntary manslaughter, ou seja, tipo assim, você assassinar alguém, matar alguém de forma involuntária. E esse é o nível mais brando perante a lei estadunidense que você pode classificar um homicídio. As penas são mais leves, tem mais atenuantes e menos agravantes. E foi isso que a LAPD, né, que é o condado de Los Angeles, a polícia do condado de Los Angeles, abriu contra o Dr. Conrad Murray. Na verdade mesmo, se você perguntar para as pessoas hoje em dia, existem diversas entrevistas e documentários com os técnicos e peritos que lidaram com esse caso na polícia de Los Angeles, eles queriam ter tentado jogar essa acusação contra o Dr. Murray para second degree murder, que é assassinato de segundo grau, que é um grau maior na escala de homicídios, entendeu? Em português, eu acho que eu poderia comparar isso com um homicídio doloso qualificado, sabe? Então, eles viram, com base nas evidências, que eles poderiam ter ido aqui. Só que algo tinha acontecido na justiça americana nos anos 90 que mudaria tudo pra sempre. Uma das maiores injustiças aconteceria, que foi o caso do O.J. Simpson. Que, se vocês quiserem, a gente pode trazer vídeo aqui pra vocês. Até porque o caso do O.J. Simpson é um dos motivos que as Kardashians ganharam tanta influência nos anos 2000.
Exatamente. Era o caso do O.J. Simpson, jogador de beisebol, que foi acusado de assassinar a sua mulher e no final das contas ele foi inocentado mesmo com tantas evidências e tantas provas para corroborar que de fato ele tinha assassinado a mulher. Então, o público estava clamando por justiça. Então, vários casos que seguiram depois do O.J. Simpson, tipo o caso dos irmãos Menendez, foram casos que a justiça precisava mostrar serviço, mostrar que eles estão condenando criminosos, sim. Então, no caso dos irmãos Menendez, eles estão presos até hoje. A gente pode também fazer vídeos se vocês quiserem sobre esse caso, que teve série do Ryan Murphy na Netflix. E no caso do Michael Jackson, eles ficaram com medo de ir ali pra homicídio culposo qualificado. É onde realmente eles deveriam ter ido, porque foi isso que aconteceu? É, porque vai que não aceita. Vai que ele ia ser inocentado disso aqui. Então, eles foram no mais fácil, que foi o homicídio culposo, porque eles tinham certeza que ali eles iam ter uma condenação e o público ia ficar satisfeito com o que havia acontecido. Até porque naquele ano era ano de quê? Deles renovarem os votos, porque os district attorneys, né, os advogados gerais do distrito que lidam com esses casos da polícia e tudo mais, procuradoria geral, eles são votados, né, in-house voting. Então, eles queriam aí a reeleição e falaram assim, gente, se a gente cagar no pau de novo aqui, a LAPD lidou com vários casos de pessoas famosas que tinham sofrido alguma coisa ou sido mortas, da Marilyn Monroe, do O.J. Simpson. Então, assim, eles já tinham mostrado uma incompetência grave durante décadas e décadas e décadas. Eles não queriam lidar com esse tipo de acusação de novo na morte da celebridade mais popular do mundo, entendeu? For us, working the cases, we didn't want to make the same mistakes that have been made in the department's memory and in the public memory. There was a lot of pressure to get it right. Ultimately, the decision was made to charge Dr. Murray with involuntary manslaughter as opposed to second-degree murder. The DA's office didn't want another high-profile failure. Should it have been a second-degree murder? Yeah, I think it could have been. Unfortunately, that is not a choice that we were able to make. Só que, querendo ou não, o Dr. Murray foi indiciado, realmente ele foi visto como culpado, porque ele estava na categoria mais branda, não tinha como dizer que pelo menos ele não tinha incorrido em imperícia, que é isso que aconteceu. Então ele foi sentenciado a 4 anos de prisão por causa de bom comportamento, só serviu 2. 2013 já estava solto, entendeu? E agora tá praticando aí a profissão de médico sem licença. Ele tá assim, aconselhando médicos, né, sem licença. Ele não pode atuar de fato, mas ele dá aconselhamentos. Aconselhamentos em casa, entendeu? É maravilhoso. E é muito louco quando a gente vai descendo ali, né, tipo assim, o bueiro do caminho, né, de Alice, do coelho mágico. Quem que colocou essa pessoa dentro da equipe do Michael Jackson? O que o Michael Jackson tava fazendo bem nessa época que ele faleceu? Ele tava treinando para uma turnê que ele não queria fazer. Uma turnê que iria dar dinheiro para a Sony. Depois de passar a década dos anos 2000 inteira falando que o CEO da Sony e um dos homens mais poderosos da indústria era um monstro. Na mesma época em que Clive Davis também estava tentando silenciar Whitney Houston. E que o reinado do Diddy, que também é outra pessoa que estava aí na Umbrella, Clive Davis, que também era amigo de Tommy Mottola, também exercia aí o seu poderio de silenciar vítimas, as suas mulheres, os seus empregados, os seus rappers. Não parece muito esquisito? Não parece muito estranho? Até a própria irmã do Michael Jackson, a LaToya Jackson, já veio a público pra dizer que o irmão dela foi assassinado. I said no, it wasn't an accident. He was murdered. Todo mundo acha isso. A família do Michael acha isso. Agora, a gente já sabe também, né, que depois que a pessoa morre, igual, né, quando a gente comentou no vídeo da Whitney Houston, isso aconteceu também com o Michael Jackson. O Michael Jackson, no ano seguido da sua morte, vendeu mais álbuns e mais merch e mais coisas em volta da sua carreira do que ele tinha vendido nos últimos 10 que ele estava vivo. A cláusula da morte, a gente já explicou em vários vídeos aqui, que, né, os royalties ficam todos com a gravadora. Isso tudo gera muito interesse na morte de pessoas, principalmente de artistas que são consolidados como uma Whitney, como um Michael, mas que não estão no prime da sua carreira, porque perdê-lo já não seria tanta coisa mais, porque eles não têm como fazer um novo Thriller, um novo grande marco que eles já fizeram, ao mesmo tempo que eles já têm uma fanbase consolidada e todo mundo vai querer ouvir as coisas póstumas e as coisas que o Michael Jackson deixou. Então isso gera aí um lucro muito interessante que as pessoas já estavam sem receber há um tempo. Ainda mais quando a gente une os interesses nefastos dessas pessoas da indústria com uma estrela decadente, mas que tem muita fama e que tá colocando a boca no trombone. A gente já viu esse filme antes, gente. Exato, a gente já viu esse filme antes e é muito estranho acreditar que um médico só simplesmente negligenciou ele ali numa noite e ele faleceu. Que foi simplesmente isso que aconteceu. É muito estranho. Naquela noite, depois de aplicar Propofol pra ele, meses e meses, aconteceu isso. O que a gente acha fica muito claro aqui, né? O negócio é que eles tentam linkar. Nossa, tem o caso do Diddy. Não, gente, o Diddy não é a única pessoa nefasta nessa indústria, mas
a gente sabe que todos eles são amiguinhos, né? Então eles trocam figurinha, né? Eles podem trocar umas ideias, e a gente sabe que tem muitas mortes esquisitas em volta do Diddy, então ele pode ter dado um conselhinho pro grande amigo dele, Tom Motola, né? E é muito louco, porque é sempre assim, é problemas respiratórios, derrame, problemas de coração. Overdose, é sempre assim, né? É muito interessante, enfim. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, e é isso, gente. Um beijo, tchau!